eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser baseadas naquilo que vemos aqui nas nossas videoaulas. Na última aula, nós fizemos uma revisão de todas as atividades que vamos precisar para fazer as avaliações da semana que vem e fizemos um combinado, não é? Que eu iria hoje trazer as obras artísticas que eu recebi de vocês, tá? 2 alunos já me enviaram o trabalho de fechamento da última unidade, da unidade que vamos, inclusive, fazer as avaliações. A primeira delas foi a Mariana. Olha só que linda essa roupa que a Mariana fez. Ela fez um croquis lindamente fabricado de um vestido. Gente, olha só que coisa mais linda que a Mariana fez. É um vestido bem comportado, com vários brilhinhos. Eu adorei esse modelo de vestido. E azul é uma das minhas cores preferidas, então eu achei muito legal. A Mariana também colocou um acessório, né? Observem que a Mariana fez uma bolsa. Eu achei muito legal. Eu tenho certeza que todas as meninas adoraram esse estilo. Mariana, eu amei o seu croquis, ficou muito legal. Você leva muito jeito para esse tipo de arte, hein? Eu acho que nós temos aí algo no seu futuro. Eu achei incrível, incrível mesmo. Depois eu vou te pedir para fazer algumas roupas para mim. E o segundo aluno foi o Matheus, que traz aí, né, um caráter mais pessoal, né? Ele trouxe aí uma blusa de super-herói, uma bermuda muito casual. Enquanto a Mari foi para as festas, o Matheus, ele colocou aí na sua obra algo bem casual, bem do dia a dia, e eu achei muito legal. Eu adorei também a construção do boneco, né, do croquis, que ficou muito legal. As proporções ficaram muito legais. Eu tenho certeza que ele utilizou todas as proporções que o nosso livro ensinou, né, sobre a cabeça. Ficou muito legal, Matheus. Principalmente as proporções, ficaram muito legais. Eu sei o quanto é difícil desenhar croquis uma primeira vez e você e a Mari arrasaram nesse trabalho. Ficou muito, muito legal mesmo. E vocês, meninos, por favor, continuem me mandando, tá? E, desculpem, que no próximo vídeo a gente vai ter mais espaço para colocar as obras de vocês. Por enquanto, eu recebi só esses 2, né? Até o momento que estou gravando a videoaula. Pode ser que vocês mandem, eu já tenha gravado. Mas eu estou muito contente de ter visto esse trabalho, que ficou incrível. Parabéns, Matheus. Parabéns, Mariana. Eu adorei. Então, hoje, nós faremos a revisão para avaliação. Vamos continuar essa revisão fazendo a correção do para casa que eu deixei para vocês. Deixando aqui vocês bem tranquilos. Se vocês acharam esse trabalho fácil, a nossa avaliação vai ser, como diria minha mãe, mamão com açúcar. Eu tenho certeza que vocês vão achar muito tranquila de se fazer, tá bom? Então, vamos começar as nossas correções, vamos fazer as reflexões. Vocês não precisam apagar nada do que vocês escreveram, tá? A maneira como eu estou escrevendo para vocês aqui é a minha maneira de escrever. Se vocês quiserem copiar também para ter uma fonte maior de estudo, eu acho incrível. Vocês podem colocar aí numa página respostas da professora e poder escrever esses textos que eu vou colocar aqui, que são pequenos, né? Que são as respostas das nossas questões, porque aí vai ficar para vocês como uma maneira a mais de estudar. Além da videoaula passada, além dessa videoaula e do livro, vocês vão ter também essas respostas e as respostas que vocês colocaram, tá bom? Então, vamos lá. Qual a intenção do trabalho da fotógrafa Libby Oliver? Descreva suas obras. Então, a artista fotografa pessoas enredadas, né, por suas próprias roupas e acessórios. A sua intenção é mostrar que as nossas roupas fazem parte de quem somos e que pode demonstrar nossa personalidade. Então, como nós vimos na última aula, né, a artista Libby Oliver, ela fotografa as pessoas soterradas pelos seus pertences, né, pelos seus acessórios e pelas suas vestimentas. E ela tem a intenção de mostrar que a gente é aquilo que a gente veste. A gente veste e essa vestimenta, ela mostra ao mundo alguns traços da nossa personalidade. Mesmo quando a gente tenta escondê-las, ela vai passar algum tipo de imagem para as pessoas. Então, o propósito da Libby é mostrar o quanto aquilo que vestimos mostra e é capaz de mostrar traços da personalidade da gente e, por isso, mostrar quem nós somos. Questão número 2. Por que no espetáculo Adolescer
o figurino é importante? Por que os personagens se vestem de maneira tão diferente? Aí eu coloquei aqui para vocês. Os jovens costumam fazer parte de grupos sociais diferentes uns dos outros. Não só isso, mas têm gostos e preferências diferentes. Sendo assim, cada jovem tem uma maneira muito específica de se vestir, e essa maneira de se vestir normalmente reflete a personalidade e as preferências desse jovem. Deste modo, o espetáculo pretende contemplar todos os jovens e, para além disso, pretende demonstrar as diferenças entre os seus personagens. Então, o figurinista e quem concebeu a obra Adolescer entende que o figurino ele demonstra muito mais do que apenas as roupas, mas também traços da personalidade. Então, eles colocam esses jovens com roupas de jovens. Muitas vezes as roupas que esses atores usam são as próprias roupas, né? Os atores são adolescentes, então eles levam ali as roupas deles para tentar colocar nos seus personagens que são contemporâneos, né? Tem a mesma idade que eles. Então, no espetáculo Adolescer, eles tentam mostrar todas as faces do jovem de hoje em dia, né? Todos os tipos de roupa, todos os estilos, os modos como eles arrumam os cabelos, o modo como se maquiam, quais são os acessórios que utilizam para tentar contemplar todos os tipos de jovens, mostrando a personalidade deles até mesmo à distância. Então, antes daquele personagem falar algo ou fazer algo, a plateia já consegue identificá-lo de alguma maneira, em alguns níveis, entendendo a personalidade, entendendo os gostos e as preferências desse personagem. Número 3. Como podemos responder às questões que, de acordo com o livro, podem nos dizer quais são os principais elementos do teatro? Quem, o que e onde? Então, o quem é os personagens, né? Como vimos na última aula. O quem são os personagens que precisam aí ser muito bem trabalhados. Os personagens de uma obra teatral, eles precisam trazer, né, um movimento de corpo, uma voz, uma maneira de olhar muito diferente. As pessoas falam, professora, no teatro, mas é distante. Exatamente por isso. Quando a gente representa no teatro, as pessoas falam até que é um pouco mais exagerado, né? Por quê? Porque as pessoas precisam assistir da plateia. Quando a gente assiste uma novela, uma série ou um filme, é possível fazer, né, trazer essa câmera para bem perto desse ator. Então, qualquer movimento que ele faz, ele pode ser captado por quem vê. O que torna aí, né, uma outra dificuldade, porque se você fizer um músculo se mover de maneira errada, você pode passar uma ideia completamente diferente da que queria passar. Então, no teatro, como há essa distância, os movimentos, se o movimento era até aqui, no teatro ele tem que ser até aqui. Se era uma velocidade grande, tem que ser maior, porque precisa ser enérgico, para que a plateia, mesmo quem está no último local, consiga entender o que você está fazendo, né? E o onde é o espaço cênico. Então, o espaço cênico, né, o cenário, a iluminação, a trilha sonora, ela vai nortear a pessoa que está assistindo aquele teatro, né? Então, a iluminação, ela pode focar o nosso olhar para um local e despistar do outro, que pode estar acontecendo uma coisa, inclusive, muito importante para a peça, né? Em peças de mistério, quem será que roubou tal coisa? E aí a iluminação nos mandou olhar para lá, enquanto do lado de cá podia estar acontecendo algo muito importante e que a gente acabou perdendo. A iluminação e a trilha sonora, elas vão ajudar nas emoções dessa pessoa, né? Então, se uma pessoa está ouvindo uma canção mais triste, é normal que ela entre neste sentimento e observe aquelas falas de uma maneira diferente. Se a música é mais agitada, também vai acontecer esse mesmo processo. E assim, o onde é o que nos guia a entender melhor, né? A partir da iluminação, a partir da trilha sonora e também do cenário, que pode ser tanto bem complicado quanto bem simples, ou não ter absolutamente nenhum cenário. Mas tudo isso, a gente tem que lembrar, vai passar uma imagem para o espectador, para a pessoa que está assistindo. E o que é a ação teatral? A ação teatral, ela é o principal, né? Porque tudo isso, tanto o quem quanto o onde, ela só se dá por causa do o quê. Porque sem o quê, sem a ação teatral, nada disso teria sentido. O texto teatral, como vimos na última aula, ele é muito específico, né? Nós temos aí comandos da maneira como devemos nos mover, como devemos respirar, se devemos olhar para cima, como entramos, entra apressadamente, ou então finge que tossiu, ou então ela vai fingir que está dormindo. Tudo isso vem no texto, né? Normalmente entre colchetes, para poder mostrar, né, aos atores como eles devem agir em determinadas falas
ou então como respostas às falas de outros personagens. 4. Como foi a evolução da história dos figurinos no teatro? Anteriormente, os figurinos eram desordenados e não havia planejamento entre os artistas para combinar ou desenvolver roupas específicas para as apresentações, que foi o que a gente viu na última videoaula, né? Desde a Grécia Antiga, o teatro ele existe. E os figurinos, eles eram sim pensados, mas de uma maneira muito simples, né? Eles eram desordenados. Cada um acabava criando seus próprios figurinos com aquilo que tinham à mão. Então, era mais uma questão política, né? Se um homem iria representar uma mulher, ele precisava usar uma roupa de mulher, uma máscara, muitas vezes luvas, mostrando que ele era um personagem que não era masculino. Se alguém era mais rico, ela deveria usar uma roupa que mostrasse isso, mas não era algo tão pensado até que surgiu a comédia dell'arte. Os personagens, eles foram se tornando muito populares e até mesmo a história foi se tornando popular, né? O Pierrot que se apaixona pela Colombina, que se apaixona pelo Arlequim, e assim foi criando essa história entre esses personagens. As pessoas tinham uma identificação com esses personagens e aí foi isso que aconteceu, olhem só. Com o surgimento da comédia dell'arte, os personagens tomaram forma, e então os figurinos passaram a ser fixos, com características muito específicas. E assim os grupos teatrais passaram a se organizar e confeccionar seus figurinos, que incluíam máscaras também, né, para suas apresentações. Então, a partir desse momento, as pessoas falavam, eu vou interpretar o Pierrot no teatro. Eu não posso utilizar uma roupa que é diferente daquela que o Pierrot utiliza. Mesmo que eu nunca tenha feito essa peça, a minha roupa deve ser preta e branca, eu devo usar uma máscara preta, ter as expressões mais tristes, porque ele era o palhaço triste. E assim por diante, né? Eu sou o Arlequim, então o meu corpo tem que ser mais agitado, porque eu sou feliz. A minha roupa sempre em padrões de losango, coloridas, normalmente em laranja e verde. E assim eles foram desenvolvendo até chegar ao que é hoje, né? Mas tudo começou ali, quando as pessoas começaram a observar os personagens através de uma ótica diferente. Começaram a perceber que eles precisavam sim ter algo que os identificasse além das próprias falas, mas também as roupas poderiam ter esse papel. Explique com suas palavras e citando exemplos o que é o movimento cosplay. Os cosplayers têm sua origem nos Estados Unidos, nos anos 60, quando um fã de filmes de ficção científica decidiu se vestir como seu personagem favorito em um evento. O movimento ganhou força e o Japão e a cultura japonesa, a partir da década de 80, popularizaram ainda mais esse costume. Inclusive, muitas pessoas acreditam que o cosplay começou no Japão, o que não é verdade, foi lá nos Estados Unidos. No cosplay, pessoas normais, né, pessoas como eu, como vocês, criam e fabricam seus próprios trajes, assim como perucas, a maquiagem, e comparecem vestidos como seus personagens ficcionais favoritos. Então, por exemplo, se alguém gosta de, vamos ver, de Ben 10, ok, então é assim que ele vai se vestir. Se alguém gosta de Turma da Mônica, então ele vai criar uma roupa daquela maneira. E assim também com os livros, né? Se alguém gosta da história, vamos ver, do Tarzan, ele pode criar esse personagem, o cabelo, as expressões, todas parecidas com essas histórias e com esses personagens. Por que podemos dizer que as obras de Sônia Gomes carregam e apresentam afeto e história? A Sônia Gomes utiliza nas obras que conhecemos, né, porque vimos aí poucas obras dela, roupas que remontam à história de sua família e de outras, já que utiliza peças doadas e encontradas por ela, né, em lojas, brechós. Roupas e peças de vestuários que carregam por si só muita história, por causa do uso, né? O uso vai deixando marcas e vai deixando história. Além disso, a artista utiliza técnicas aprendidas com a avó e a mãe, representando não só a cultura do local onde ela nasceu, mas também as suas heranças afro-brasileiras. Então, a Sônia Gomes, ela tenta trazer o afeto e a memória, tanto dos materiais quanto da própria história dela. Isso é muito bonito. 7. Trace a história da tecelagem no mundo e na história das civilizações. A tecelagem surgiu ainda na pré-história, acredita-se que no período paleolítico, que é o mais antigo. Já utilizava peles de animais e materiais naturais para fabricar suas roupas. Com a criação do terra manual, começaram as inovações. Então, no Egito, 4.000 anos antes de Cristo, surgiu o linho. Cerca de 1.000 anos depois, na região em que hoje se encontra a Índia e o Paquistão, foi criada a primeira versão do algodão. A 2.700 a.C., na China, foi desenvolvida a técnica da fabricação da seda. Com a tecnologia alcançada nos séculos XVIII e XIX, a criação da máquina de costura automatizada, houve impactos econômicos e sociais, como a gente viu
na última aula. Então, nós tivemos aí uma grande história da tecelagem, né, da fabricação de tecidos e da indústria têxtil, da indústria de roupas, que começou lá no período paleolítico. Olhem só que interessante. Qual a principal crítica à indústria têxtil, à indústria de roupas na atualidade? Com o aumento da produção em massa, né, a produção em massa quer dizer que é altas quantidades, e o desenfreio do consumismo nessa indústria, muitas vezes gerado pelo que vimos, né, sobre a moda muda a cada dia e por isso as pessoas compram a cada dia. As roupas não são feitas mais para durar, e sim para durar durante um período, depois se muda a moda, joga essa roupa fora ou faz algo com ela e aí começa tudo de novo, né, como um círculo vicioso. As roupas são fabricadas em períodos de tempo incrivelmente curtos e normalmente o consumidor não sabe de onde essas roupas estão chegando, ou seja, não sabe quem foram os fabricantes. Trabalhadores esses que por muitas vezes trabalham em condições de escravidão e exploração, tratando-se de adultos, jovens, idosos e crianças de todos os gêneros, normalmente moradores de locais em situação de miséria, né? Então as pessoas, né, dessas fábricas, elas vão a locais onde as pessoas passam muitas necessidades e elas não têm outra escolha a não ser trabalhar ali quase como escravos, recebendo centavos por dia, que não, na verdade, não ajuda em quase nada, né? 9. Explique o que são os parangolés, a obra criada por Hélio Oiticica. Os parangolés são obras de arte interativas que só encontram sua verdadeira forma ao ser vestida por alguém, que fará movimentos para dar forma aos tecidos, né? Então ela é uma obra tridimensional. Inspirados no samba, os parangolés são camadas de tecidos coloridas sobrepostas e que formam uma capa, né? Sempre uma capa, nunca em outro formato. É uma capa cheia de tecidos coloridos sobrepostos e quando a pessoa faz os movimentos, é como se as cores dançassem no ar. E 10. Explique o que Jun Nakao apresentou na São Paulo Fashion Week de 2004 e quais foram as reações e as consequências desse desfile. Então o Jun, né, o Nakao, ele fez todas as suas roupas em papel, um material muito frágil, e logo após seu desfile, seus modelos destruíram todas as roupas na passarela diante de todos. A intenção de Nakao era criticar o mundo da moda, mostrando que a moda era frágil e volúvel, pouco responsável com o consumidor em geral. Após esse desfile, o Nakao se retirou do mundo da moda e passou a fazer palestras. Então, o que o Nakao quis dizer remonta tudo isso que a gente acabou de falar, né, nas últimas questões e também na nossa videoaula de revisão de exposição, né? Porque o que ele quis dizer foi: a moda muda a todo instante. Se a moda é volúvel e muda a todo instante, ela acaba apoiando um consumo muito grande de comprar roupas a todo instante para tentar acompanhar o que a moda dita que nós devemos vestir. Então nós vamos comprando, eles vão criando e nós vamos comprando, e isso acaba acabando com os recursos naturais do nosso planeta, assim como aumenta a exploração das pessoas que trabalham nessa indústria de maneira quase de escravidão. Então tudo isso a gente viu na nossa última aula. Bom, estudem bastante. Eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem, porque a prova vai estar toda fazendo referência a essa atividade e as discussões e reflexões que tivemos e também as nossas videoaulas. Então, eu tenho certeza que vai ser tudo perfeito. Estudem bastante, leiam e releiam as atividades, façam novamente se for preciso, leiam os textos no livro, assistam a videoaula passada, assistam a essa videoaula e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fiquem com Deus e lembrem-se, juntos no caminho certo. Boa sorte!